Mas depois que eu saí do BOP, eu fui estudar Sociologia na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então lá a gente gostava de tabular, de apresentar gráficos, né, para entender eventos sociais, aquela coisa toda, sociológicos. Então eu gosto de citar dados, sabe? Eu gosto de falar assim, porra, olha, tá melhor em função disso, né? Quer ver um dado que a gente não fala muito? O Brasil é um país violento, mas em novembro de 2022 nós tivemos o menor número de homicídios da história do Brasil, perdão, dos últimos 16 anos, de duas séries históricas de 8 anos, né? Uhum. Tivemos uma redução de 2017 para 2022, tivemos uma redução de 1/3 nos homicídios do Brasil. Então, período Bolsonaro, e aí a gente já não começa com política, já, mas período Bolsonaro, nós tivemos a redução de homicídio no país na ordem de 33%. Olha que interessante. Então, quando o cara fala... o fato da população estar mais armada? Não seria prudente afirmar isso, viu? Muitas variáveis vão influenciar no número da violência, no número final. Mas fato é que facilitação na compra de armas no Brasil, nós não tivemos aumento da violência. Pelo contrário, tivemos redução, a menor série histórica dos últimos 16 anos. Então, para quem acha que a venda de arma tornou o Brasil mais perigoso, mais violento, o número não prova isso não. Isso são números do Ministério da Justiça, viu? Outubro e novembro de 2022, os menores índices de homicídios dos últimos 16 anos. Aqui quer fazer uma comparação para a gente trazer um pouco para a política? Bora. Governo Lula, programas sociais no Nordeste ali pesados, né? Fatos existiram, não sou imbecil. Muito dinheiro ali em ações sociais. E governo Lula, 8 anos de governo Lula, nós duplicamos o número de homicídios no Nordeste. Então o Nordeste ficou 2 vezes mais violento na gestão do Lula. E o Brasil, na gestão de Bolsonaro, ficou 1/3 menos violento, com a menor série histórica de homicídios, em novembro de 2022. Cara, isso acho não é um grande troféu? Isso não deveria ter sido mostrado até para incentivar, sei lá, direcionar isso? A comunicação, com respeito aos colegas da comunicação e tal, mas uma péssima comunicação, né? Não sabem comunicar isso, não sabem apresentar esse número. Bem verdade que a gente estava no meio de um processo eleitoral, novembro era aquele mês da eleição, outubro também. Mas seria bem interessante que o candidato Bolsonaro à época fosse para a televisão. Olha, brasileiros, estamos com a menor taxa de homicídio no país dos últimos 16 anos. E certamente consolidada no mandato, né? Porque era final do mandato. E não tem essa desculpa, é o Covid, porque de fato, como eu te falei das variáveis, a Covid-19 retirou as pessoas das ruas. Então... número menor de pessoas circulando, menos violência de fato. Mas também teve mais violência doméstica, né? Exato. Mas você já estava ali, a Covid já tinha acabado, a gente estava ali com a atividade econômica funcionando na plenitude. E nós tivemos a menor taxa de homicídio do Brasil dos últimos 16 anos. E ninguém fala essa porra, viu? Você tem medo dessa taxa aumentar agora? Cara, vamos acompanhar aí mês a mês, né? Eu acho que o empoderamento das polícias na gestão do Bolsonaro foi muito importante no Brasil para a redução da taxa de homicídios. Os policiais se sentiam mais empoderados, com mais disposição de trabalhar, acreditando num futuro com leis. Essas leis não foram elaboradas nem aprovadas, né? Eu tenho uma grande mágoa, a tal da bancada da bala, ela existe de fato, e ela não se esforçou para mudar lei alguma no Brasil. Com exceção, não é da bancada da bala, é uma bancada da Segurança Pública do Derrite, deputado federal, secretário de Segurança Pública de São Paulo, 38 anos de idade, foi da Rota, foi bombeiro. O Derrite conseguiu lá, a duras penas, colocar em votação o fim das saidinhas, né? Então, pouco se produziu no Brasil de legislação, nos 4 anos de Bolsonaro, de legislação efetiva para você tornar o Brasil mais seguro. Pimentel, as armas foram liberadas. Porra, isso não é política de segurança pública, isso é questão ideológica, né? É a liberdade do brasileiro possuir arma de fogo, não tem nada a ver com segurança pública. Mas nós perdemos uma grande oportunidade no Brasil de mudar o Código Penal, de estabelecer leis que pudessem manter os bandidos nas cadeias, né? Esses bandidos que
assombram as capitais aí, que invadem as cidades do interior nesse novo cangaço, né? Acabou o novo cangaço, não? Que isso, meu amigo? Lá em Minas, eu acho que acabou um pouco deles, né? Olha, tá rolando ainda? A polícia de Minas, ela deu um porradão lá, matou mais de 20, né? No sul de Minas, né? Foi Varginha, né? Teve no sul, teve de Uberaba também, que eles prenderam todo mundo. Sim. E, aliás, eu sempre digo isso aqui, viu? Eu tenho que reforçar. Eu vou em podcasts policiais, o nosso podcast não é policial, mas então a gente vai atingir mais gente de outros... Quando a polícia de Minas, a polícia de Goiás, recentemente a polícia de Tocantins, há 5 dias, quando ela conseguiu cercar bandidos do Novo Cangaço, eles estavam armados com fuzis. Todos eram brancos, não tinha preto, ninguém era pobre, alguns eram formados em direito, um formado em odontologia, dentista, o outro era fazendeiro, 2 tinham olhos azuis, né? Então aquela coisa que o preto pobre favelado é o bandido do Brasil, isso é uma mentira, repetida pela esquerda milhões de vezes, né? O bandido que atua no Novo Cangaço, ele tem mais de 30 anos de idade, ele tem uma condição social muito boa, né? Ele tem curso superior, e ainda assim ele pega a arma e vai invadir uma cidade, vai subjugar policiais, vai matar inocentes e vai fazer a população civil de refém. E quando eles são presos, se eles forem réu primários, né? Poucas vezes são, eles vão responder uma pena aí por uso de arma de fogo, uma arma de uso restrito, superior a 4 anos, mas vão certamente estar em liberdade em 1 ano e meio. Alguns casos eles foram colocados em liberdade em 11 meses. O crime compensa, né? Porra, compensa muito. Vale a pena participar de uma gangue de Novo Cangaço do Brasil. Tá? A chance de você ser colocado em liberdade pela justiça brasileira em menos de 1 ano é bastante razoável. E o fato de serem ricos não é... Os caras não estão roubando pra comer, né? Lógico que não, cara. Lógico que não. Teve um que foi velado na Câmara Municipal da cidade. Para. Juro por Deus. Mataram o cara. Ele entrou em confronto com um agente federal que fez o curso de operações especiais do BOP, o Bettini, cara muito bacana, tem que ouvir ela aqui um dia. E foram 7 bandidos mortos. Ele era dono de uma fazenda, ele tinha mais de 1000 cabeças de gado. Caramba. E ele foi velado na Câmara. Os vereadores da cidade acharam interessante que ele tinha direito a essa homenagem, né? Então, esse é o Brasil, cara. É o Brasil que as pessoas não querem enxergar.